TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo todos aqueles que nos ouvem e nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o Conversas Bíblicas, um programa que é produzido pela estrutura de comunicação da Igreja Cristã Maranata e que vai ao ar todas as quintas-feiras em torno do meio-dia. Você pode agora estar nos ouvindo pela Rádio Manaim ou nos assistindo no Facebook da Rádio Manaim, na TV Manaim ou no nosso canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É uma alegria contar com a sua audiência, mas é uma alegria maior saber que você está aí do outro lado, ouvindo falar acerca das coisas da palavra, das doutrinas bíblicas, daquilo que Deus tem nos trazido de maneira maravilhosa pela revelação do seu Espírito Santo, para que nós entendamos a sua vontade. E uma vez vivendo a sua vontade, estamos vivendo a experiência da salvação. E nós estamos numa sequência onde estamos tratando o tema Síndrome da Queda Espiritual. Aliás, este é o segundo episódio dessa sequência. Se você, porventura, não assistiu ao episódio da semana anterior, eu recomendo que no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube você entre lá, Conversas Bíblicas, você vai ver pela data, volte, assista também ao programa da semana passada para você começar a entender melhor aquilo que vamos abordar hoje. E mais uma vez, para abordar esse tema, nós recebemos aqui o pastor Amadeu Loureiro. Amadeu, seja bem-vindo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Josias. Bom, vamos lá, a gente vai direto aqui para o texto base para esta edição do Conversas Bíblicas e nós vamos usar o mesmo texto nesse tema em todas as edições. Esse texto se encontra na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 9 e 10, que diz o seguinte: pois aquele em quem há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Amadeu, já conversamos a semana passada, você explicou o que é síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas que apontam numa determinada direção do ponto de vista de patologia, de enfermidade. E já falamos também sobre o cuidado do crente, o cuidado do pastor, o cuidado da igreja com a saúde espiritual de todos. Mas você disse que é um conjunto de sinais e sintomas, né? Sinal é aquilo que o médico vê, você pode inclusive voltar a abordar um pouquinho esse aspecto, e sintoma é aquilo que o paciente diz que tem, é a queixa que ele faz do que ele está sentindo. Estamos falando, então, de um conjunto de sinais e sintomas. Você poderia explicar quais são ou o que são esses sinais do ponto de vista espiritual? E a gente tem uma lista aqui, aí eu vou falando cada um e você pode explicar do ponto de vista espiritual o que significam. Então, suponhamos que o consultório médico seja o próprio ambiente da igreja, né? O convívio ali. Então, nesse convívio, você, né, o rebanho ali e tal, você observa o crente. Então, você observa o crente, você está aqui, você está vendo, dependendo daquilo que você está vendo, você vê um irmão, aí você percebe alguma coisa, como eu disse, aquilo que uma irmã às vezes, né, o caso da mãe, né, percebe e tal e te chama a atenção. Exemplo, apatia. É muito assim, como se diz assim... Sintomático? Muito, assim, é uma coisa assim... Você observa o crente dentro da igreja, começa a observar o crente dentro da igreja. Às vezes você observa o pastor que está à frente, às vezes pregando, ali ministrando a palavra, ou às vezes o diácono que está ali olhando, observando o desenrolar do culto, o que está acontecendo. Você observa um determinado irmão na igreja e a maneira como ele se comporta no culto,
É visual, você está vendo. A maneira daquele irmão estar se comportando no culto te preocupa. Entendeu? Apatia. Era muito engraçado uma vez. Jonas estava pregando em Vila Velha e tinha um irmão do primeiro banco, violão do lado e tal, olho fechado. E o Jonas tinha mania de, no meio das mensagens, interromper e fazer uma pergunta. Por exemplo, aí lá assim, porque tem, né? Há aquelas opressões, né? Há aquele irmão, às vezes, que se tornou um anátema, né? Uma maldição na vida da família, uma maldição na vida da igreja. Aqui, por exemplo, ninguém quer ser maldição. Alguém aqui quer ser maldição dentro da igreja? Levanta a mão, então. E o instrumentista agarrado no violão só ouviu o pedido de levantar a mão, esqueceu o antes. Alguém aqui quer ser maldição? Quer? Quem quer? É só levantar a mão, quem quer? Aí ele, ó. Só o irmão fulano estava aqui que quer maldição. Então você está totalmente desligado, ele estava em outro planeta. Outro planeta. Então você percebe às vezes o crente, a apatia no culto, rapaz. Às vezes um culto maravilhoso, uma operação do Espírito Santo, ele está lá. Você observa ele coçando a mão, coçando unha, está em outro, entendeu? Ou às vezes um jovem que está ali, então ele veio ali só porque os pais forçaram ele está ali, obrigaram ele está ali, entendeu? Ou porque ele está ali interessado em outra coisa, ou o jovem que ainda está indo ali porque ele está interessado com a moça, mas ele está em... Então ele não está interessado no que está acontecendo, entendeu? Ele está totalmente desconectado do que está acontecendo. Quando você vê isso num crente, na participação do culto, isso preocupa. Esse é um dado que preocupa muito. Isso é um sinal. É um sinal. Que se pode observar na vida. É um sinal de que alguma coisa não está bem ali. Alguma coisa não anda bem com aquela pessoa. Isso então, isso é uma característica. Uma característica. Murmuração. A murmuração, ela tem uma característica pelo seguinte, porque quando você murmura, você dá ênfase à sua razão, né? Porque você não está concordando com alguma coisa ou você queria que alguma coisa fosse diferente daquilo que você está pensando. Eu costumo dizer que o murmurador é idólatra. Por que o murmurador é idólatra? Porque ele valoriza a si mesmo, ele não aprendeu a negar a si mesmo, entendeu? E uma das características da idolatria é quando você começa a dar valor àquilo que você é, o homem que você é, né? Você não nega a si mesmo. Então, porque a idolatria, na verdade, é quando você coloca a sua razão acima daquilo que é a vontade de Deus, né? A soberania de Deus na sua vida. Isso não é só o ídolo que é a idolatria. A idolatria é um conjunto, não é? A gente vê isso muito, já falamos sobre isso, como é o caso de Saul lá, foi muito claro isso, tal. A idolatria lá de Saul. Então vejam, a pessoa, então, exemplo, por que meu marido, entendeu? Todo mundo aí cresce espiritualmente, e por que meu marido... Isso é uma perseguição, a igreja é muito assim, é porque fulano de tal é rico, ou porque fulano de tal é mais culto, e meu marido fica deixado de lado. Eu tinha uma irmã na igreja, e ela falava demais por causa disso. Então ela tinha um marido, todos os que se converteram na mesma época, todo mundo aí virou obreiro, o diácono e tal. E ela um dia chegou para mim e disse: Amadeu, eu vou sair daqui da igreja, eu não quero mais continuar aqui,
Porque você é só aquele grupinho que está muito próximo a você, né, Amadeu? Aqueles é que crescem, os outros tudo ficam de lado, entendeu? Meu marido, por exemplo, não tem direito a nada, não sei o que lá. E eu sabia do problema do marido dela. E que eu não podia dizer para ela porque eu não queria criar um problema, mas eu dizia para ele tinha um problema e tal. Aí aquela coisa toda, eu digo, olha, seu marido não está em condição de ser levantado para nada. E eu não promovo ninguém ao diaconato. O diaconato aqui é por revelação. Então veja só, ela murmurou por quê? Ela pensou que fosse eu que identificava, mas ela foi contra a revelação. Então a murmuração é contra a revelação. Ela achou que ela, entendeu? Isso é murmuração, isso é um sinal grave na vida do crente. Meses depois, eu tive que atender essa senhora lá na igreja, no canto, ela desesperada, descobriu que o marido tinha uma outra família. Aí eu falei, você viu por que seu marido... Eu deixei seu marido aqui ficar junto de você, para dar uma chance dele se recuperar. Mas eu sabia da vida dele. Mas não era eu que ia contar isso para você. Quem tinha que contar isso para você era ele, não eu. Mas eu sabia da situação espiritual do seu marido. Então é o seguinte, então a pessoa às vezes murmura de alguma coisa. Ah, porque meu filho não sei o que lá. Calma, seu filho não está em condição disso. Não, por quê? Então, a murmuração. Porque o crente verdadeiro, ele não murmura, ele vai aos pés do Senhor. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu não fui levantado para isso? Por que não está acontecendo? O que está acontecendo aí? Entendeu? Então, quando ele vai aos pés do Senhor, o Senhor fala com ele. Ele entra na mesma revelação que está definindo todas as outras coisas. Aí quando ele começa a falar, a murmurar, é que ele sai, entendeu? Ele deixou de ser dependente do Espírito Santo, entendeu? Isso é um sinal ruim. Mas é como eu disse, ainda nesses casos, você ainda tem cura. Que você chama a pessoa e diz, não é por aí. É o mesmo caso da apatia. Digo, fulano, vem cá, o que está acontecendo com você? Você não está participando dos cultos? O que está acontecendo? Você está desligado? Não, tem alguma coisa errada na sua... Vamos orar por você, vamos buscar o Senhor, vamos aqui, tal. Você fez o diagnóstico, entendeu? Precocemente, entendeu? Doença, quanto mais rápido você faz o diagnóstico, melhor são as chances de cura, entendeu? Apatia, você é murmuração, então você vai, não é isso, é por isso, entendeu? Vamos lá, isolamento. É um outro sinal. O isolamento, você percebe que a pessoa começa, ela não participa das coisas da igreja. Ela começa a se administrar a sua fé. E a Bíblia diz que a salvação é no corpo. Então ele começa a valorizar aquilo que ele tem, o sonho que ele tem é mais importante do que tudo. A revelação que o irmão teve com respeito à vida dele não tem valor nenhum. Mas o que ele tem vale muito. Então ele começa a fazer tudo aquilo sem estar participando do corpo. Ele se isola. Então você começa a ver que ele está se isolando, não está identificado. Vamos supor, você começa a ver o isolamento, por exemplo, culto profético, ele já não vai a um, entendeu? Você vê, isso hoje no grupo de assistência nós temos batido nessa tecla com os grupos, né? Ele já não vai muito aos seminários, entendeu? Quer dizer, então ele não está preocupado com a doutrina, ele está vendo muita outra coisa, entendeu? Então ele está se isolando, isso é um perigo, esse isolamento é muito perigoso. Vamos lá, volta ao passado. Vou contar uma experiência muito interessante. Eu era pastor muito novo, estava junto com o Jonas. E veio uma moça
uma moça muito bonita e tal, muito formosa, ela veio de uma igreja tradicional. Foi batizada com o Espírito Santo, aquela coisa toda, lá em Vitória. Tinha um grupo que tinha vindo de uma igreja tradicional, tinha uma igreja grande tradicional ali, no centro de Vitória e tal, e um grupo de jovens veio. Jonas era muito evangelista e tal. E essa moça e tal, nós éramos quase tudo da mesma idade e tal, ela é muito empolgada e tal. E foi batizada com o Espírito Santo, começou a ter dons. Mas ela tinha umas unhas. A unha dela, rapaz, era uma arma branca, né? Porque aquilo se pegasse no pescoço de alguém e perfurasse, matava. Mas não tinha nada que falar aquilo porque ela estava vindo. Deixa o senhor falar com ela, né? Entendeu? Nós não temos essa... E a preocupação, gente, eu tinha no começo, não é por aí, nós não vamos ter esse negócio de usos e costumes, a não ser aquelas coisas muito absurdas, mas as outras vão deixar o Espírito Santo trabalhar essas pessoas. E ela, aquilo me incomodava, né? Aquela vermelha, aquela coisa. Quando batia na unha, fazia aquele barulhozinho de unha. Trec, aquela coisa. Aí um dia, ela chegou na igreja e tal. Falei, ei, Amadeu, pai do senhor. Ela olhou pra mim e disse, ó. Falei, ela tinha cortado as unhas. Não, veja só, não é cortado. Ela tinha deixado a unha do tamanho de unha de uma mulher normal. A mulher sempre tem uma unha né, mais crescida e tal, porque mulher que rói unha é feio demais, né? Pô? Mulher que não tem unha é feio, né? Mas tem que ter alguma coisa. Não é aquela coisa lá na frente chega a virar igual unha de gavião, né? Então ela cortou, fez direitinho e tal, colocou um esmaltezinho discreto, claro, tinha uma corzinha e tal, mas tudo aquela coisa e tal, lá bem e tal. Falei, o que houve? Falei, menino, você não sabe. O que houve? O senhor falou comigo. É mesmo? É. Não te quero desse jeito. Ah, que bênção. Te quero mais discreta. Então, que Amadeu, glória a Deus. Então foi uma revelação. Então, isso começou a ser usado para tudo. Passaram-se uns meses. Ela me procurou, chorando. Amadeu, tem mais de um mês que eu não tenho uma visão. Já chorei, jejuei. E eu olhei para a mão dela, as unhas cresceram do mesmo tamanho e ela pintou da mesma cor, aquele vermelho. Aí eu olhei, disse, tem um mês que você não tem visão e revelação. Josias, parece uma coisa assim, parece que eu estou criando isso, né? Não estou criando nada, eu estou falando aquilo que aconteceu, não disse nada, da ovelha para mim. Aí eu falei, e essa mão sua? Ah, meu Deus, você sabe o que eu vi? Tem um monte de gente aqui na igreja que tem unha assim e não acontece nada. Eu digo, só que elas, o senhor não falou. A você o senhor falou. Entendeu? Por que o senhor falou a você? Porque o senhor estava fazendo um trabalho especial com você, te usando de maneira diferente. Por que o senhor falou com você? Não é comigo. Não fui eu que falei com você. Quem falou foi o Espírito Santo. Entendeu? Então, o que aconteceu com você? Você voltou atrás. Você voltou a uma coisa que o Senhor tinha te libertado. Então, volta ao passado. Isso é grave. Você percebe um crente que foi liberto de uma situação. Passaram-se os anos. Ele começa com aquele mesmo problema que ele deixou no passado. Isso é um mau sinal. Isso é sinal. Entendeu? Tinha muito, né? Não, presta atenção, não sou contra, tá tudo bem. A irmã, que era louca por teatro. Teatro, não perdi uma peça, aquela coisa toda, tá? Não tem nada contra o teatro, tal. Mas um dia o senhor requereu dela isso, então eu te quero isso, usado e tal, tudo bem. Um dia entrou na dificuldade, uma bênção, dons, dificuldade da família, entrou naquela dificuldade, desesperado, ora por mim, não sei o que está acontecendo. Eu falei, você voltou a fazer isso? Ah, voltei, Amadeu. Por quê? Volta ao passado. Então, essas coisas que o senhor requer que você volta, entendeu? Aí fica difícil.
Entendeu? Então isso é um sinal que o pastor... Então ele te deu o testemunho. O Senhor me libertou disso. Olha, eu tinha essa dificuldade. Olha, eu tinha esse problema. Me libertei disso e está tudo bem. Aí de repente você vê que ele voltou àquilo. Que ele foi liberto. É sinal de que alguma coisa não está bem. Desobediência. Vou contar um outro lance. A desobediência é difícil, às vezes, do pastor identificar. É difícil. Mas, às vezes, você identifica. Vou contar uma experiência de Gedeuti. Gedeuti tinha uma clínica fantástica. Na clínica de Gedeuti era mó de Vila Velha, né, odontológica e tal. E Gedeuti tinha funcionários. Gedeuti era o dentista, mas Gedeuti era mexia, trabalhava com reabilitação oral, então, mas tinha os protéticos que trabalhavam por ele. E ele tinha um funcionário que frequentava, crente da igreja dele, Gedeuti era pastor, então, aquela coisa empolgada e tal. Mas a empolgação, um crente ruim pra burro. Mas a empolgação dele é porque Gedeuti era o patrão e ele tá lá e tal, tudo bem. Aí ele tinha um negócio para resolver em Cachoeiro de Itapemirim. Aí ele, para dar satisfação ao pastor, né, chegou lá, pastor, eu preciso de fazer uma viagem amanhã a Cachoeiro de Itapemirim e eu queria consultar o senhor, mas o carro está com o pneu calibrado, o tanque cheio, está tudo certo, né? Mas vou consultar. Só que ele deu uma falta de sorte tremenda. Ele foi consultar o senhor junto com o Gedeuti e tal. Aí mais um irmão lá e o senhor revelou que não é para ir. Aí ele entrou numa situação terrível, né? Tudo pronto para ir, a agenda marcada lá em Cachoeiro, tá tudo bem e tal. A revelação é para não ir. Mas eu vou fazer o seguinte, você fica calada, eu vou sair de madrugada, que o compromisso é na parte da manhã, resolvo o que tem que resolver e volto. De tarde eu estou aqui, de noite eu estou no culto. Ninguém fica sabendo de nada. Tudo bem. Ele foi. Chegou lá, em Cachoeiro, ele teve um probleminha no trânsito, discutiu com o policial prendeu ele. Aí chegou de noite, tá a esposa no culto, eu te pergunto, cadê fulano? Pastor, fulano está em Cachoeiro. Mas o senhor revelou que não era para ir. Pois é, pastor, mas ele foi e está preso lá. Se meteu num acidente de trânsito lá e parece que uma discussão com o policial lá e está preso. Aí 2 dias depois estava ele na igreja, procurou gente de pastor, uma experiência contar ao senhor. O senhor sabe que eu desobedeci e fui. Fui preso. Na cadeia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu chegava, me dava um cheque e o cheque era o valor da fiança para mim sair da prisão. Aí quando eu apresentava o cheque preenchido direitinho, e o valor do cheque é o poder do sangue de Jesus. Quando eu entregava o cheque ao delegado, o delegado disse, realmente, esse aqui é o valor da sua fiança. Só que seu cheque está sem fundo, porque o clamor pelo sangue de Jesus só vale na obediência. Na obediência. Então, é um exemplo de desobediência. A pessoa pensa que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo e a coisa acontece. Aí quando você vê certas evidências da desobediência, a desobediência no jejum, a desobediência numa orientação que o Senhor deu, entendeu? E aí você começa a perceber que é um sinal ruim. Deus opera na obediência. Bom,
Nosso tempo já se esgotou, nós ainda temos outros tópicos aqui que nós vamos continuar abordando na próxima semana, tá? Tanto de sinais, e a gente entra então em sintomas também na semana que vem para a gente concluir. Madeu, obrigado mais uma vez por seu tempo e, se Deus quiser, semana que vem a gente está junto. Amém. Vamos lá. Bom, estamos chegando então ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Repito, recomendo que você, se não assistiu, assista da semana passada, porque é uma sequência de assuntos que nós estamos abordando. Na semana que vem, se Deus quiser, vamos estar juntos aqui mais uma vez com mais uma edição do Conversas Bíblicas na próxima quinta-feira, ao meio-dia, pela Rádio Manaim, TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Aliás, você pode inclusive compartilhar o link deste programa de hoje que você assistiu, do programa anterior, com alguém que você sabe que precisa receber uma bênção nesse sentido, entender melhor o que é a saúde espiritual. Deus abençoe, uma boa semana, a paz do Senhor. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.